está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos, sempre, sempre. Amém. Jesus, aplaude o nome dele, glorifique o nome dele. É a honra dele, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhor. Esse nome tem poder. Aleluia. Sai do seu lugar que está aí agora. Sai um do lado do outro. Abraça seu irmão. Precisa disso. Eu e você. Isso ajuda você emocionalmente. Amém, irmãos? Ajuda o irmão do lado esquerdo. Às vezes chega doente, chega com dor, chega triste. Você abraça ele, você passa alegria para ele. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. No nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Eu peço vocês de coração, amém? Amém. Glória a Deus. Nestas horas vamos adorar, vamos louvar, exaltar aquele que é digno nessa noite, amém? Vamos declarar aqui nessa história, o Senhor. Ele está aqui, vamos aclamar ele nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Acho que ele está
Amém? Vira a pessoa que está do seu lado aí e fala: Deus é fiel. Pode acreditar. Glória a Deus, amor. Deus é fiel, né, pastor? Como Ele é.
uma vez, amém? Nós cantamos aqui dos louvores. Obrigada, mas eu gosto muito de louvor e adoração, viu, irmãos? Adoração é louvor que muitas vezes não mantém em pé. Eu chegar diante de Deus, olhar, né? Às vezes no serviço, às vezes em casa, e adorar. Esquecer das lutas, esquecer que Ele é o Deus que faz, né? Mas Ele é o Deus que pode. E adorar somente Ele, declarar que Ele é livre, declarar que Ele é soberano, declarar que tudo está ao controle dele. Amém? Então feche seus olhos. Eu não sei como você está, eu não sei como você chegou, eu não sei como você tem passado, mas declare nessa
as crianças vão estar louvando o Senhor, glória a Deus. Quem é esse Rei da Glória? Jesus. Jesus, né, irmãos? É Ele. O Rei da Glória. As crianças louvando o Senhor, adorando. Glória a Deus. Bênção de Jesus Cristo, aleluia. Os futuros pastores, missionários, né? Esses são os futuros, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Grupo de crianças cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Papai, Deus é maravilhoso, as coisas. Deus bendito, aleluia. Senhor, esperança, Pai, aleluia. Jó acompanha ainda.
som, glória a Deus, som, a glória a Deus, glória, alô, som, cheio. Aí, glória. O grupo Coluna de Fogo cumprimenta a igreja com Glória a Deus. Glória,
pastor, faltando. Vai para as 20, por aí para as 8. Né? Tem a Santa Ceia, né? Tem a palavra. Aí eu vou passar para o pastor, amém? No nome do Senhor Jesus. Dê uma aniversário com a vez, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, gente. Pai, Senhor Jesus, amém? Segura nas suas mãos a sua flecha, segura que Deus pediu, segura nas mãos, vamos estar orando, vamos estar pensando no Senhor, amém? E para nós irmos comigo para fazer a sua oração. Glória a Deus. Irmãos, feche os olhos. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós queremos colocar nas tuas mãos, Pai, cada irmão que vai estar ofertando, ensinando a tua casa. Se eu possa, Pai, abrir as portas do céu, derramar tuas bênçãos, Pai, sobre a vida financeira de cada um, meu Deus. Abençoe, Pai, abre porta de emprego, abençoa cada lar, cada família. Derrama, Pai, as tuas lindas bênçãos, Pai, sobre o teu povo. Aquele que não tem, Pai, esforçado, prepara, Pai, para que possa ter, para trazer na tua obra, Pai. Nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não vai estar passando com essa. Deus santo e maravilhoso, aleluia. O Senhor, eu quero ter aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando estão felizes, diga amém. 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 Glória a Deus. Esperar para fazer a coleta, né? Está calor, né, moço? A gente usa isso. Deus nunca mais. Se coloque em termos, em nome de Jesus, olha a palavra de Deus, em 1 Coríntios, seu capítulo 3, seu versículo 10 em diante, amém? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Posso ler? Amém. Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, e como hábil construtor colocou o fundamento, mas outro edifica sobre ele, de modo que cada um considere como edificará sobre ele, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está colocado, o qual é Jesus Cristo. Se alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, sobre este fundamento, a obra de cada um será evidente, porque o dia a manifestará, porque será revelada pelo fogo, e a obra de cada um, tal como é o fogo a definirá. E aquele que edifica, cuja obra permanece, receberá sua recompensa. Mas aquele cuja obra se queima sofrerá perda, contudo ele será resgatado, todavia assim como por fogo, como que pelo fogo. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nós oramos, nos colocamos nas tuas mãos, nos rendemos aos teus pés e pedimos ao Senhor que o Senhor venha agir, meu Deus, com misericórdia conosco, nos abençoando, meu Pai, acerca da palavra do Senhor nesta noite. Ó Deus, fala conosco e nos abençoa ricamente, no nome de Jesus. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele fala em um único fundamento, que é Jesus de Nazaré. Amém? O fundamento aqui chama-se Jesus de Nazaré. Essa igreja de Corinto era uma igreja bem complicada, era uma igreja bem difícil de se conviver nela. Uma igreja que havia sobre ela contenda, havia
sobre ela ali divisões e muitos problemas haviam sobre aquele lugar. Então a igreja de Corinto, quando Paulo escreve ela, ele escreve relatando a ela o problema e ao mesmo tempo trazendo sobre ela uma forma para que haja uma solução. Especificamente aqui no capítulo 3 aqui, havia ali alguns contenciosos ali, que se você for olhar aqui no versículo 5, a Bíblia diz assim, no versículo 4, diz assim: porque enquanto um de vós diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, não sois pois carnais, havia uma divisão. É como que alguém gostasse mais do pastor Sidney e menos do pastor Tiago. É como que se alguém valorizasse mais as obras que o pastor Sidney fazia e o pastor Tiago menos. E isso trazia uma divisão dentro da igreja ali. E Paulo então relata aqui nessa epístola, escreve ali a igreja, dizendo que Apolo e ele eram ministros do Senhor. Mas ele dizia assim: olha, eu plantei. Ou seja, ele firmou a igreja naquele lugar. Apolo deu a continuidade, ele regou. Mas quem deu o crescimento em tudo ali foi Deus. E quando ele escreve aqui, ele continua aqui no versículo 10, ele está ensinando a igreja que o único fundamento na igreja chama-se Jesus de Nazaré. Por isso que nós nos atemos muito, ensinamos muito a igreja acerca daquilo de se apegar. Hoje eu estava pregando, fui votar de manhã, e conversando ali com o irmão, ele estava relatando para mim os fatos que está acontecendo na igreja dele, e ele falou: olha, pastor, eu que digo aos cultos na igreja do Senhor, porque eu estou orando na nossa igreja, não falou fatos, não entrou em detalhes, não fez fofoca, mas está acontecendo os fatos lá que é assim, 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 assim. E eu então fui orientá-lo, falei: olha, irmão, em primeiro lugar, o primeiro princípio que você tem que observar dentro de uma igreja cristã evangélica é testemunho de fé no púlpito. É testemunho de fé no púlpito. Aquele que te guia, aquele que te orienta, aquele que te instrui, qual que é o testemunho dele? Amém? Então você observa uma igreja pelas características da igreja. E essas características, elas começam em cima do altar. Como que é o testemunho dos ministros de altar? Como tem sido a vivência da igreja com os ministros e dos ministros com a igreja? Não pode ser uma igreja contenciosa como havia lá. E aí, ele fala no versículo 10 assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, como hábil construtor, coloquei o fundamento, mas outro edifica sobre ele, de modo que cada um considere como edificará sobre ele. Então ele estava dizendo o seguinte: olha, eu firmei esse fundamento aí, mas quem é o coordenador de tudo chama-se Deus. E ele está dizendo aqui que aqueles que entendem, que se colocam nessa posição, eles vão ser edificados, porque eles entendem que o principal fundador, quem é o instrutor da igreja, quem rege a igreja verdadeiramente, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que quando eu saio, quando vou viajar, quando há algum problema, eu oriento a igreja sobre isso. Esse negócio do pastor não está no isso não existe, irmão. A não ser que a minha retaguarda não tenha testemunho para estar aqui, é diferente. E certamente não estaria aqui, porque eu não permitiria. Né? Então eu estou explicando isso para que os irmãos possam entender. Então tinha esses problemas lá, pastor Cid, relacionado a Paulo e Apolo. Né? Quem que era Paulo? Quem que era Apolo? Né? Eles eram homens de Deus. Apolo era um homem querido lá, porque também era um grande homem de Deus. Mas o que nós precisamos observar, e que eles tinham que observar ali, que o principal fundamento ali chamava-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O versículo 11 diz assim, olha: porque ninguém pode colocar outro fundamento. Porque, irmão, o fundador da igreja é Jesus de Nazaré.
aquele que fala com a igreja, aquele que instrui a igreja através da sua palavra e o Espírito Santo usando as lideranças da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos implantar um outro fundamento, assim como havia em épocas passadas. O principal fundamento, Jesus de Nazaré. É assim que a igreja cresce, que a igreja vai, que a igreja flui e que a igreja é abençoada. Além do que está colocado, o qual é Jesus Cristo. Então, quem que é o principal fundamento? É o pastor Sidney? Não. O pastor Sidney tem que ser respeitado como seu líder, sim. Você tem que ser temente a Deus pela vida dele, sim. Você tem que, se há características que convém a você observar nele, para que você tenha um crescimento, é importante que você observe e tome consciência sobre isso também. Mas ele não é o principal fundador. O principal fundador chama-se Jesus de Nazaré, né? Eu tenho experiências, por exemplo, na minha vida ministerial, lá de quando eu comecei, ainda não era um pastor. Eu era um diácono. Uma certa feita eu comecei a fazer cultos de sexta-feira na igreja que eu congregava, e eu observava que muitas pessoas chegavam na porta da igreja e eles faziam assim: o pastor titular não está na igreja, é o irmão fulano de tal que está pregando, eu vou embora. E uma certa feita eu fiz um culto dentro da igreja, um culto pentecostal tremendo, abençoado. Deus honrou muito aquele culto. Acabou o culto, quem que é o fulaninho que veio até mim para me elogiar? Aquele fulaninho que ficava na porta da igreja assim, ó. Eita Deus, aleluia. Ele chegou em mim e falou: olha, irmão, você está, Deus é na sua vida, está pregando melhor do que o pastor da igreja. E na hora o Espírito Santo veio no meu coração: meu filho, não se atenha a elogios, porque nos tantos elogios eu posso provar e tenho provado meu servo. Eu fui embora para minha casa, eu dobrei o joelho, o Senhor foi mostrando, o Senhor foi trazendo para mim de ser alimento. Eu comecei a entender que o fundador, quem tem que ser honrado dentro da igreja, chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Agora, olha que interessante aqui. Isso é muito importante, que eu vou ler e vou explicar para os irmãos. Se alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sobre este fundamento, a obra de cada um será evidente, porque o dia a manifestará, porque será revelada pelo fogo, e a obra de cada um, tal como é o fogo, a definirá. Sabe o que Paulo está falando aqui? Sobre a importância das obras na igreja. Não importa a obra que você está fazendo, é importante que você faça a obra. Irmãos, nós temos que entender que nós temos uma chamada. Tem pessoas que trabalham 24 horas no meio. O cara faz visita no hospital, vai na cadeia, faz culto ao ar livre, vai para a feira evangelizar, passa a noite fazendo vigílias, né? São obras. Mas Paulo está explicando aqui a importância das obras. E por tais, irmãos, nós alcançamos o galardão. Agora, sabe o que eu pedi a Deus a direção quando eu estava estudando a Bíblia? E acerca dessa palavra eu pesquisei na internet, eu fiz ali uma fuçada ali, fui buscando a direção do Espírito Santo. Quando Paulo fala sobre essas obras aqui, certamente ele está falando daquilo que nós fazemos acerca do reino de Deus. Aquele que limpa a igreja, né? Aquele que visita um doente, aquele que traz uma campanha do quilo, aquele que vai orar para as pessoas, enfim, não importa a obra que você esteja fazendo, você está fazendo. Mas eu perguntava para o Senhor: mas é só isso? O Senhor falava: não. O meu servo Paulo, ele escrevia, e é importante que você passe na igreja, que o testemunho também não deixa de ser uma boa obra. Então o nosso testemunho de fé é uma grande obra perante o Senhor. Aquilo que as pessoas estão vendo de testemunho na nossa vida, e isso também é uma boa obra. Quando eu tenho
comprometimento com a igreja, com os cultos da igreja, sabe? Quando eu não sou aquele vizinho problemático, olha, eu tenho um vizinho ali que eu prefiro ver o capeta, mas ele não, eu não falo com o meu vizinho fulano de tal, eu vou na igreja, mas não gosto de fulano de tal. As pessoas prezam o mau testemunho e elas estão excluídas das boas obras quando elas prezam o mau testemunho. Então nós temos que tomarmos cuidado com isso. Pastor, olha, eu sou um dizimista fiel, aleluia, mas o seu testemunho. Pastor, olha, quando o senhor fala em envelope de oferta, eu pego e abençoo a igreja. Glórias a Deus, e o seu testemunho. Pastor, olha, eu estou limpando a igreja aí, aleluia, mas o seu testemunho. Pastor, olha, o senhor não estava aqui no Ará, o senhor estava viajando, o senhor ficou doente, que todo mundo sabe, né? Mas eu estava aqui na igreja, né? Eu estava prezando pelo bom testemunho. As pessoas precisam discernir isso. Eu estou vindo para a igreja, eu estou trabalhando, eu estou auxiliando o pastor, eu estou fazendo algo acerca do reino, eu estou visitando aquele irmão que porventura o pastor não pôde visitar. Isso é incluso nas boas obras. E o Paulo está ensinando isso quando ele diz aqui. Sabe por que ele está escrevendo isso aqui, irmão? Ele não está excluindo aquele que faz obra. Porque tem uns que fazem muitos, tem uns que fazem pouco, mas fazem. Um copo de água, o irmão Helder veio aqui agora, as irmãs fazem isso muito bem para a glória do Senhor. Né? O Helder veio aqui agora, pegou aqui, examinou, vou trocar a água do Senhor. É uma obra. Ele está servindo um homem que está sendo instrumento de Deus para ministrar a palavra para você. Então não é uma coisa qualquer. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Um copo que você pega no chão, eu estou ensinando isso para me começar a entrar na mensagem, eu não estou pregando ainda não. Um copo que você pega jogado no chão e coloca no lixo, não deixa de ser uma obra. É um trabalho a menos para quem vai limpar a igreja. Eu sou do tempo que quando eu fui levantado a diácono de uma igreja, eu passava no meio do corredor da igreja, se eu visse um papel no chão, eu colocava no lixo. Não deixa de ser uma obra. Então nós precisamos entender isso aí. Então Paulo, quando ele coloca e relaciona ali sobre a palha, sobre o feno, sobre o ouro, sobre a prata e assim vai, ele não está extinguindo as obras que você faz. Amém? Ele não está o quê? Excluindo as obras que você faz. Você está fazendo obra. Mas aí ele diz assim, a obra de cada um será evidente, ou seja, o que você está fazendo, alguém está vendo. E não é só o seu livro. Uma coisa que a igreja precisa aprender, quando você faz para reino, você não pode olhar para o seu líder. Tem gente que faz para reino, mas olha para o líder. Não espera no seu líder o que você está fazendo para o reino, porque o teu pastor não vai poder te recompensar. O teu pastor não vai poder entregar a você lá no dia que você estiver na glória o seu galardão. O seu galardão quem vai te dar é Deus. Então o que eu estou fazendo na igreja? Olha, eu estou fazendo campanha, eu estou indo lá na casa do irmão Antônio, no escuro terça-feira dar um apoio para ele. Agora eu estou na luta, cadê o Antônio? Irmão, olha para Deus. Eu pego o pastor e levo o pastor para a cunha. Agora eu estou na prova, cadê o pastor? Olha para Deus, porque você está fazendo para Deus. Uma coisa que nós temos que discernir e temos que entender, quando nós tomamos uma atitude de fazer, não é o homem, é a Deus. Se for fazer para o homem, eu aconselho você a não fazer. A não fazer. Por isso que muitas pessoas se frustram, porque elas fazem, mas o pastor não põe para pregar, o pastor não põe para reger louvor na igreja, o pastor não dá oportunidade para mim, o pastor para, eu estou fazendo para Deus, quem vai me recompensar é Deus. É Deus. E quando Deus tiver que te abençoar, meu irmão, o inferno sai da frente, porque Ele vai te abençoar. Não adianta, o inferno sai da frente.
porque Ele vai te abençoar. Então olha o que Paulo diz: a obra de cada um será evidente, ó, porque o dia a manifestará. Irmãos, haverá o dia da recompensa de Deus em tudo que você está fazendo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles clamaram para Deus tirar de lá. Deus levantou Moisés, preparou Moisés, levou Moisés lá, tirou ele de lá e falou: olha, o Senhor vai colocar vocês que numa terra que manda leite e mel. Tá, beleza. Começou a passar a prova, começou a murmurar. Talvez ficava assim: eu sou pessimista, estou na luta. O pastor fala em oferta especial, eu quero, mas está do mesmo jeito. Eu vou para a igreja todo culto, mas que desgraça de vida. Murmuradores, não sabem esperar o tempo de Deus. E a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado mesmo. Quando Deus, irmãos, abrir as comportas do céu e começar a derramar as bênçãos da sua vida, não vai ser o inferno, não vai ser A, não vai ser B, não vai ser D, não vai ser ninguém que vai impedir Deus de te abençoar. Olha o que aconteceu com os filhos de Israel. Aqueles que clamaram no Egito não entraram. O que entraram na realidade foram os remanescentes que vieram depois, porque a maioria tornaram-se murmurador. Lá no Egito não tinha cama, lá no Egito não sofria, mas não tinha o que comer. E aqueles que souberam esperar em Deus, é como o salmista diz no Salmos 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz. Então espera. O que você está fazendo para o reino de Deus? Pastor, eu estou servindo lá no altar, aleluia, Deus vai te recompensar. Pastor, eu peguei a criança no colo para cuidar olhando do culto, aleluia, Deus vai te recompensar. Pastor, o senhor não pode estar na igreja, mas eu vou lá, vou abrir a igreja do Senhor, o Senhor vai te recompensar. Pastor, o senhor vai para a cunha quinta-feira, quem vai te levar? Olha, eu vou levar o Senhor vai te recompensar. O irmão está passando necessidade, não tem o comer. Deus tocou a tua oração, levou a cesta para ele. O Senhor vai te recompensar. O que a direita dá, a esquerda não escandaliza. O problema é que muitas pessoas, elas esperam. Eu fiz para fulano, eu espero que fulano faça para mim. Não. Eu fiz muito no Evangelho Padrão Grama, não fiz pouca coisa, eu fiz muito. Você sabe o que é ir para a igreja às 7 horas da manhã, sair da igreja às 7 horas da noite, quando os irmãos estavam chegando, para ir para casa tomar banho, voltar para o culto, reunir os obreiros, tem irmãos aqui que são testemunhas, não é isso, irmão Paulo? Reunir os diáconos, orientar os diáconos, dar função de trabalho para eles, acabava o culto, irmãos, o pastor da igreja ia embora, eu ficava com os irmãos, liberava os diáconos, ia para o monte orar para a campanha da igreja. No dia seguinte eu estava na igreja. De princípio eu não entendia, eu falava: Senhor, mas eu faço tudo para pregar, eu não prego. E hoje o que Deus colocou na minha mão? Colocou um ministério. Então o que você faz acerca de reino, Deus está vendo tudo que você está fazendo, não é em vão. E Ele vai te recompensar, porque será revelada, porque o dia manifestará, porque será revelada pelo fogo, e a obra de cada um, tal como é o fogo, a definirá. O que é essa obra revelada, né? Tal como é o fogo? É a obra que você faz, é a obra que você faz. Paulo, ele diz que alguns aqui, deixa eu voltar aqui, tá. Ele diz: se alguém fica com ouro, prata, pedra preciosa, madeira feita ou palha sobre esse fundamento, é a obra que você faz. Você será recompensado de acordo com aquilo que você faz. Irmãos, não se contente só com a salvação, não. Estou indo para a igreja, tá bom. Tá bom. Eu fui para São José esses dias aí, eu fiquei doente lá, pressão minha dando 19/12. E o bispo lá que pregou aqui pediu para pregar uma sexta-feira para ele. E na sexta-feira de manhã eu levantei a pressão 19/12.
Ruim, baixei o hospital. Chegou a noite, a pressão 19/10. Eu subi para o quarto, peguei a palavra, preparei a mensagem, falei, e o pastor divulgando no WhatsApp, pedi para os irmãos que participaram do culto, coisa e tal. E eu falei, eu não posso decepcionar esse pastor. Eu preciso ir para a igreja. E eu fui, eu preguei com dor de cabeça, com pressão alterada, mas eu preguei com tanta alegria no meu coração naquele dia. Quantas pessoas, irmãos, limitam a obra de Deus. Não que você vai vir pregar doente aqui, não é isso, cada caso é um caso. Eu estou falando um caso específico meu. Mas quantas pessoas limitam as coisas de Deus? Eu não vou para a igreja hoje, porque aí eu não estou afim, estou com dor de cabeça, estou com dor na perna. Irmão, hoje é culto de quarta-feira de doutrina, fazer o que na igreja? Aprender a palavra. Aprender a palavra. Amém? Quantos estão entendendo? Agora olha, e aquele que edifica e cuja obra permanece, receberá sua recompensa. Agora, sabe o que chama atenção aqui? Olha aqui para mim. Fazer obra, Tiago diz que fé sem obras é morta, obra sem fé também é morta. Não é isso que fala? Sim ou não? Então, tem que ser os dois conjuntos. Agora, o que chama atenção aqui, que tem pessoas que começam, mas para. Eu era diácono, não sou mais. Eu era diaconisa, não sou mais. Eu era levita, não sou mais. Eu era pregador, não sou mais. Eu fazia visitas, eu não faço mais. Eu orava, eu não oro mais. Eu estudava a Bíblia, eu não estudo mais. Eu vivi o primeiro amor, eu não vivo mais. Então Paulo está ensinando sobre a continuidade. Eu fazia, porque parou. Parou por quê? Vocês estão entendendo? Quantos estão entendendo? Amém? É o que acontece. Começa evangelista até bem. Irmãos, olha aqui para mim. Obra não é só colocar uma roupa, uma bela bonita e vir para a igreja. Vocês acham que eu comecei fazendo obra, subindo em público, tudo bonitinho, gravado? Não. Eu comecei dentro de igreja, enfiando a mão em vasos sanitários cheio de merda para lavar para o culto à noite, porque estava entupido. Eu comecei a igreja, eu com a Nilza, quando abriu o Evangelho Quadrangular de Jardim Vale, eu ia para a igreja mais cedo, eu parei durante o dia para limpar a igreja para o culto à noite. O pastor perguntava se precisava de um pedreiro, eu não era pedreiro, mas eu meti da pedreira e falava que eu sou pedreiro, juntava um monte de ferramenta e ia para a igreja trabalhar. E há 29 anos, ininterrupto, para a glória de Deus, eu não parei de fazer a obra. Por isso que não há argumento que o diabo quer, é que você começa e para. E aí, meus irmãos, olha aqui, uma obra interrompida. Mas eu fiz tanta coisa para Deus e agora eu não estou sendo abençoado, porque você parou. E a Bíblia diz que quem observa o vento não semeia, não serra, melhor dizer, perdão. As pessoas olham, irmão Renato, as adversidades da vida e param. Você já pensou se eu olhasse para as adversidades da vida e parasse? Você acha que eu estaria pastoreando a igreja Neofrásio Fernandes? Quando nós abrimos a igreja aqui, era 10, 15, 20 maconheiros do outro lado da rua fumando droga ali, ó. Chegavam os caras tudo fumando droga ali. Eu daqui do altar mandava um recado, eu pregando e orando, pregando e orando. Muitos se salvaram, foram para a igreja, muitos subiram e nunca mais vi. Perseguição, as pessoas caluniando, falando mal. Eu vou parar. Então, se Deus é na sua vida, não é o que faça você parar de fazer a obra do Senhor. Não importa a circunstância, o pastor está olhando com o olho torto para mim, daí, meu irmão, foi Deus que te chamou. Eu chego na igreja e ninguém fala comigo, e daí, meu irmão, foi Deus que te chamou. É Deus tremendo, aleluia. Aí eu vou na congregação lá, não tem nenhuma oportunidade, daí, meu irmão, foi Deus que te chamou.
entendendo? A obra de Deus, o que você começou, não pode parar. E detalhe muito importante, irmão, acerca disso aqui é muito sério. Vou dar aqui um olho. O puxão de orelha, diácono e diaconisas. Isso aqui é muito sério. Vem aqui, irmão, por favor. Presta atenção. Isso é um simbolismo espiritual, é profético. Entenda quem quiser. Não é obrigado a entender, não. Eu te unjo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não ungi nada, estou dando um exemplo. Viu? Eu te ungi. Aí amanhã deu um problema, deu um revés. Posso sentar, filho? Obrigado, viu? Deu um revés. Ele faz o quê? Vou trabalhar mais não. Assobiar o negócio. Oh, regamandarabachai. Oramandara subinikia mandarabachai. Oramandara subia. Elai de kamandara subinikia mandinekamanai. Ekarabacharabadaga subinikai. Oramandarabadaga subinikia mandarabasubia. Amai de Kabasadia Subinicantarabandai. Ei, nós precisamos nos atentar àquilo que nós somos chamados. Foi chamado ministro, o ministro é. Se foi colocado para fazer uma boa obra, faça. Não importa a luta, não importa a prova, não importa a universidade, não importa a aceitação ou não. Quem te chamou foi Deus e quem vai te honrar é Deus. Não é para parar. O pastor me ungiu, a diácona, a diaconisa. Ei, o pastor apenas confirmou, porque o ungido você já foi. Deus já te chamou para fazer. Mas nós temos visto nos tempos atuais pessoas parando, pessoas desistindo. Ah, pastor, eu estou na luta na minha casa, eu estou na prova na minha casa, estou passando por barreiras difíceis, eu vou dar um tempo. Não tem tempo, porque esse tempo pode ser muito tarde, você pode não ter retorno nesse tempo. E o pior, aquele que observa o vento não cega, você pode deixar que no último dia, quando for o tempo da colheita final lá na glória, o galardão ser colocado sobre a sua mão, você ser privado daquilo que você fez. Irmãos, eu tive mais de milhões de razões para parar para ser um servo do Senhor e até mesmo líder. Você sabe o que é ser apedrejado dentro de uma igreja? Você sabe o que as pessoas entraram na cara do pastor em cima de um altar? O próprio tio meu fez isso comigo, chegou perto e deu um murro na minha boca. Você sabe o que é enfrentar calúnias e deformações constantemente na vida? Que me obriga a ficar enfrentando essa situação? Ninguém me obriga, porque o Senhor me deu aqui um livre-arbítrio. Olha, eu não concordo, eu não quero, eu não aceito, não vou para a igreja, não vou servir, e acabou. Mas não, quem me chamou foi Deus, quem vai me honrar foi Deus. Olha aqui, aquele que edifica e cuja obra permanece, receberá sua recompensa. Começou, termina. O irmão estava conversando comigo, ele virou e falou assim: olha, eu sou até que da igreja, mas eu me disciplinei, pedi para sentar no banco. Estou vendo muita coisa errada na igreja, no altar da igreja. Ó, beleza, irmão, mas para aí, irmão. Você está vendo coisa errada na igreja, no altar da igreja. Você está fazendo o que lá? Irmãozão de 2,5 metros de altura? Falei, irmão. Se você está vendo errado, está fazendo o que lá? O pastor sobe no púlpito, fica amaldiçoando a igreja. Ele contando essa história para mim. Meu irmão, ora a Deus, irmão, peça a direção do Senhor. E não preguei para vir aqui
Eu estava conversando com ele, o Espírito Santo dando esse elemento para mim. O grande defeito da igreja hoje é pegar para a igreja. É assim? Vou sair daquela igreja lá. Não, vamos para a igreja, permanente. Vai lá nos vales e valados. Vai na boca da droga. Vai pregar para beber na rua. Para prostituta. A igreja, a igreja hoje, essa geração de hoje, ela só pega para a igreja. Pastor, mas eu estou pecando? Não, você não está pecando, você está fazendo certo. Mas e aqueles que estão padecendo aí fora? Agora o povo vindo para cá, agora quebra-pau na casa. O cara sentado quieto do outro lado. Rapaz voltou com ele, Deus foi lá, deu um bico no cara, colocou o cara no chão, começou a chutar a cabeça, a boca do cara no chão. Fabinho estava comigo, viu? Essas pessoas que têm que ser pregadas, vou fazer uma visita de oração, vai que Deus vai pegar um irmão que não está querendo para a igreja mais. Amém, glória a Deus. Você tem que ir atrás do irmão. Você tem que procurar os que são mais fracos na fé. Mas os que estão aí fora. Quanto tempo faz que você não para e prega para o drogado na rua? Quanto isso é obra, viu, irmão? Quanto tempo faz que você não para, vai lá na casa da sua vizinha que está na cama com câncer e não faz uma oração para ela? Continuidade. Amém? Continuidade. Para mim encerrar, para nós passarmos para a ceia. Mas aquele cuja obra se queima sofrerá perda, contudo ele será resgatado, todavia assim como que por fogo. Olha o que chama a atenção aqui. O que nós entendemos aqui, que Cristo é o fundamento em tudo. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Diga comigo, Cristo é o fundamento. Em tudo. E a minha base, a minha vida, tem que estar sobre este fundamento. E aí, a primeira parte eu vejo que Cristo é o fundamento. A segunda parte que eu vejo Paulo ensinando e explicando aqui sobre a importância das obras e do galardão. A terceira parte, o que eu vejo aqui, olha que interessante, mas aquele cuja obra se queima sofrerá perda, contudo ele será resgatado, todavia, assim como que por fogo, a salvação por um triz, ó. Porque o que acontece, pastor Chico, aí fora diz assim, então de lá diz assim, ó, cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu preciso estar com a minha cabeça ocupada com alguma coisa. E a melhor coisa ocupada para a minha cabeça e para a sua chama-se, que não é coisa, é um ser sobrenatural, chamado Jesus de Nazaré. Então Paulo está dizendo, mas aquele cuja obra se queime, sofrerá perda. Ou seja, pode parar, pode tudo, vai sofrer, vai padecer, né? Você vê muita gente sofrendo na vida, porque foi chamado e não faz. A Bíblia diz que quando Deus ele dá para mim, eu não quero, ele tira de mim e dá para outro. Aí chega aqui, sabe, aquele no celular é um bobinho, né? Bobinho, chega assim, ó. Amanhã está aqui pulando na unção, glorificando o nome. E aí você vai olhar e falar, eu estava lá, né? Porque saiu. Então essas obras aí, ainda que elas se queimam, Paulo diz que ainda assim nós seremos resgatados como que por fogo. Então obra e fé. A fé nos dá a salvação, a obra nos dá o galardão. O que você está fazendo, você vai ser salvo. Mas o galardão, cadê o privilégio do galardão? Irmão, é triste falar isso aqui, muito duro falar, cara. Uma certa feita, eu fiz um apelo para trabalhar na igreja, falou, vamos abrir o ministério. Alguém disse assim, a igreja está entrando dízimo de oferta, por que não paga um pedreiro? Irmão, que comentário bobo, né, irmão?
mãe de obra, né? Você não pode fazer, amém. Você não quer fazer, é um direito seu. Eu estava colocando o piso aqui. Quem trabalhou no piso aqui? Levanta a mão aí. Quem veio trabalhar no piso aqui? Não estava gostoso demais aqui, pastor Cid? Todo mundo brincando, sorrindo, alegre, tirando sarro no olho, entre aspas, uma brincadeira sadia. Esse dia eu estava vendo um vídeo no Facebook que eu estava virando concreto lá em Cunha, e eu comecei a chorar. E eu escrevi como eu gostaria de voltar esse tempo, poder ser construtor de uma igreja de novo. Porque se eu pudesse, eu posso ter certeza que eu estava funcionando o terreno para comprar, para construir igreja. Você não entende, não compreende muitas das vezes o mistério que você está na obra, você está evangelizando, você está aqui no culto de oração sustentando a mão do seu líder. A mão do seu líder está assim, ó. Você está, pastor, aqui. Vocês estão entendendo? E tudo isso tem uma recompensa. E essa recompensa chama-se Jesus de Nazaré. Ainda que a sua obra queima, sofrerá perda, mas você, pela sua fé, você vai se salvar. Eu não quero fazer obra nenhuma. Você vai morar no céu, não tem problema. Fica tranquilo. Mas olha, quem que não gosta de ser presenteado aqui, irmão? Quem que não gosta de ser abençoado por alguém aqui? Hein? Não é melhor, pastor, você ganhar do que ir lá e comprar? Sim ou não? Adriano? Não é assim, cara? Não é assim, Fábio? Você está na sua casa, com o irmão cheio. Ô irmão, fazer um presente de vocês, né? Você pode estar até triste, o Rezão faz isso, ó. Não é assim? Você já pensou lá no tribunal, lá, na hora da distribuição do julgamento dos galardão das obras? Olha aqui para mim. O senhor sentado aqui, você na frente. O senhor chamou. Eu chamo o seu nome. Que vergonha, irmão. Que vergonha. Serviu o Senhor há tantos anos. Eu não vou ganhar nenhuma pedrinha. Discutir isso para mim. Que tem de crente assim por isso? Quem pode levar a igreja? Jesus, tem misericórdia de mim, mas é para falar, vamos lá. Não está em casa o dia inteiro. Quem pode? Irmão, vou mexer na ideia. Quem pode vir? O irmãozinho na hora. Irmão, ô pastor, estou aqui. Não importa se você vai vir fazer, só tem uma vassoura passar. Eu vim aqui quando colocar o piso, eu quase que não trabalhei. Um dia eu peguei uma casa igual o piso, a pessoa foi lá em cima. Aí os irmãos, vai embora descansar, não, eu vou ficar aqui. Eu vou descansar, você vinha no Corinthians voltava. Chegava aqui, ele pegando uma pedra por pedra, colocando, pegava uma vassourinha, descansando um pouquinho para lá e para cá, saía para fora, orava, Jesus abençoe os irmãos, eu ia para casa feliz, alegre, eu estava fazendo alguma coisa. Irmão, ocupa a tua vida com as coisas de Deus. Faça alguma coisa. Amém? Se coloque em pé no nome de Jesus. Eu não vou pregar mais nada, porque acabou o tempo. Se eu for pregar mais alguma coisa aqui, não vai sair mais nada. Amém? Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. As irmãs que vão levar estejam à frente. Os irmãos que vão ministrar estejam à frente. Abra a Bíblia para mim, Apocalipse, tem o tema da Santa Ceia, Apocalipse, capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11, irmãos. Agora, Deus, você está sendo Apocalipse, está de sacanagem, né? É bom estar perseguindo, viu, irmão? Eu dei mancada aqui no altar uma vez. Não me lembro quem que veio pregar, que eu não me recordo, faz tempo. Pastor falou, irmão, abra a Bíblia, capítulo tal, versículo tal, eu queria um bobão. Não tinha nem um capítulo nem versículo na Bíblia, eu procurando. Tem que estar perseguindo. Amém? Mas os irmãos já conhecem. Versículo 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos transmiti, que nosso Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, e bem dizendo, a partir disso, tomai e comei, isto é meu corpo, que por vós é partido. Assim façais em memória de mim. Assim mesmo o cálice também lhes deu, depois que cearam, e disse, este cálice é o novo pacto mediante meu sangue. Assim todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, a morte de nosso Senhor comemorais até a sua vinda. De modo que o que come do pão do Senhor e bebe do seu cálice, não sendo digno, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por esse motivo, cada um examine a si mesmo, então coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe dele, não sendo digno, come e bebe condenação para si mesmo, por não discernir o corpo do Senhor. E por causa disso, há muitos enfermos e fracos entre vós, e muitos morreram. Amém? Irmãos, olha aqui para mim sobre essa questão. Eu vou ser um pouco radical, mas eu vou falar a verdade. Eu acho que eu não vou estar pecando, não. O que tem de gente que perdeu o interesse pelo corpo e sangue do Senhor, perdeu o interesse pela ceia do Senhor, perdeu o interesse. Olha aí, o culto de Santa Ceia. Faltou bastante gente, não que a igreja tem 1000 membros, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas sabe, as pessoas não priorizam mais. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu faço um curso básico de teologia, ou quando eu frequento uma escola dominical, a primeira coisa que eu aprendo, que a Santa Ceia é a segunda maior cerimônia religiosa dentro da Bíblia Sagrada. O primeiro, a aceitação da pessoa em Cristo, batizado nas águas, que é o batismo nas águas. O segundo, a ceia do Senhor. Então a Santa Ceia é uma coisa qualquer, não é. É um ritual espiritual. Quando nós pegamos a partilha de pão e consagramos a Deus, o corpo de Cristo simboliza o corpo de Cristo. Quando nós pegamos o cálice e consagramos a Deus, o sangue de Cristo derramado no cavalo, um preço pago pela minha vida e pela sua vida. Então você precisa entender isso aí. Amém? Aí Paulo, ele aqui está ensinando o quê? Né? Olha o que diz no versículo 6, pois todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, a morte do Senhor comemorais até que Ele venha. Quando eu participo do corpo do sangue, eu estou comemorando a vinda do Senhor, a morte do Senhor, e esperando a volta dele. Eu sei que Ele morreu, mas Ele vai voltar. Então é importante que eu aprenda a participar da ceia do Senhor. Irmãos, é tanto argumento para não vir para a ceia, irmão. Me perdoe, o crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, ficar em casa em Santa Ceia, voltar para a vida, está precisando rever a sua vida espiritual. Precisa rever a sua vida espiritual. De modo que o que come e bebe do pão do Senhor, do pão do Senhor e bebe do seu cálice, não sendo digno, será culpado pelo corpo do sangue do Senhor. Quem que come e bebe não sendo digno, olha, eu estou em adultério, não participo. Eu estou bebendo, não participo. Eu estou fumando, não participo. Eu estou em pecado demasiado. O que é isso? Eu estou vivendo uma vida de fornicação, que é o sexo antes do casamento, não participo. Eu não falo com A, eu não falo com B, eu estou com ódio no coração, eu estou com ira no coração. Eu não aconselho você a participar. A Bíblia ensina que até para ofertar você tem que se acertar com o seu irmão. Como que eu vou participar do corpo do sangue do Senhor, que é o simbolismo espiritual, com meu coração rancoroso, com amargura, com ira, com ódio, não conseguindo liberar perdão? Como é que eu vou participar do corpo do sangue do Senhor? Não participe. A não ser que você tenha conceito
Não, para aí, eu não vou voltar a fazer isso. Eu não vou voltar a beber, não vou voltar a fumar, não vou voltar a manter relação sexual no casamento, não vou voltar a trair a minha mulher. Acabou. Aí você vai participar, porque você tem consciência que você não vai praticar mais esse velho agora. Amém? Por esse motivo, cada um examina a si mesmo. Então, coma e beba deste pão, deste cálice. O que é se examinar, irmão? Você dá o joelho aqui, ora, Deus, vai agora, depois continua. Examinar-se aqui, passado, presente, futuro, é constante. É uma continuidade. Eu participo da ceia agora, sai daqui, brigo com o irmão na porta da igreja. Está certo isso? Eu participo da ceia agora, chego em casa, vou ali dormir na sala, vou dormir no quarto. Está certo isso? A não ser que não haja possibilidade de reconciliação. Às vezes você pede perdão para a pessoa não quer falar com você, é uma história diferente. Mas você fez a tua parte perante Deus. Amém? Porque o que come e bebe, dele não sendo digno, com a meia condenação para si mesmo, por não discernir o corpo do Senhor. Então você tem que discernir o corpo do Senhor. Não participe de qualquer maneira, não. Amém? Não participe com o espírito egocêntrico, não. Quem é o egocêntrico? Que não tem desejo de abandonar o erro. Ele prefere continuar com a vida toda errada, toda torta, né? É constrangedor, irmão. A gente prega na igreja sobre fornicação, e às vezes pessoas que vivem uma vida amaziada, né? Quando a pessoa vem lá de fora, não conhece o Evangelho, é uma história diferente. Eu fiz casamento de 17 pessoas que moraram amaziadas, não foi isso, irmão? Inclusive o irmão João, né? Casei o irmão João e o Carlinhos, tudo no mesmo dia, não foi isso? Porque eram amaziados, mas a irmã Fátima não conhecia, porque a irmã não aprendia isso na igreja como levou. Agora o problema é você estar dentro da igreja, você vive uma vida conjugal que não é abençoada por Deus, não tem as bênçãos de Deus sobre o seu relacionamento. E às vezes não tem interesse de mudar essa situação. Ela prefere continuar do mesmo jeito. Irmão, não faça isso. Acerca a tua vida. Sabe por quê? Porque isso aqui é um prefácio do que vai acontecer lá no céu. Haverá um dia que vai haver uma grande mesa e nós vamos estar em volta dessa grande mesa, participando da grande ceia do Senhor, que será a grande ceia do céu. Se eu não me preparo para essa, como que eu vou preparar para outra? Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí, olha, tem consequências. Por causa disso, alguns que são fracos, alguns que são enfermos, e tem alguns até que morrem, irmãos. Isso é morte espiritual ou física. Olha como que é sempre as coisas de Deus. A Bíblia diz em Jeremias, eu sei que é o versículo 10, o capítulo eu não recordo, que nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, não é de qualquer maneira não. Bem, agora a Santa Ceia é minha, é sua e do Senhor. Bem, a Santa Ceia é do Senhor. Eu vou proibir você de participar? Eu vou chegar aqui, meu irmão Fabiano, você pode participar não, meu filho? Participa da ceia não. Eu não sou investigador para policiar a vida do irmão. Ela é maior de idade, é dona dos atos dela. Então ela tem consciência do que vai fazer. Amém? Só nos resta o que? Orar. Dobra o teu joelho no nome de Jesus. Fala com Deus. Coloca suas pernas perante o Senhor. Preciso dar um abraço no irmão, na irmã. Preciso me consertar. Preciso ter um tete a tete com meu amigo em casa, meu amigo ligado. Acerca nisso hoje, participa da ceia. Não deixe o diabo impedir você de participar das coisas de Deus. Não deixe o diabo impedir você de participar dessa cerimônia sagrada que é a Santa Ceia do Senhor. Não. O diabo quer impedir você de participar hoje, participar o mês que vem, assim sucessivamente. Não aceita isso, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos, meu Deus, nas tuas mãos, nos rendemos aos teus pés e pedimos ao Senhor que o Senhor venha perdoar, meu Deus, os nossos pecados, que o Senhor venha perdoar, meu Deus, as nossas falhas, os nossos defeitos e as nossas imperfeições, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, perdoa todos os meus erros, perdoa todas as minhas falhas, os meus pecados, meu Pai. Perdoa o pecado desse altar, desses que estão na nave da igreja. Tenha compaixão de nós, meu Pai, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
tomar os seus assentos. As irmãs vão estar louvando, né? E os irmãos vão estar ministrando aí. Amém? Vai ministrar o corpo, vocês seguram. Toma a voz do cálice, vocês seguram. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Me levantará, Santo de Santos. Santo, 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 Tu és, papai. Deus bendito, aleluia. Deus santo, Deus de glória. Santo é teu nome, Senhor. Santo é teu poder, aleluia. Oh, Deus santo de mistério, aleluia. Oh, glória. A nossa Yama,
Meu Deus querido amado, nós nos colocamos nas tuas mãos, unimos aqui a nossa fé no Senhor favor, e um só desejo do nosso coração, e que meu Senhor, o Senhor possa, meu Pai, purificar agora, aqui, meu Deus querido, essa partida do pão, e simboliza o teu corpo que é muito provado pela vida de Deus, da mesma forma nós fazemos, meu Pai, nós sabemos daqui, esse Pai, assim mesmo o cálice também lhes deu depois de cear e disse: este cálice é o novo pacto mediante o meu sangue. Assim fazei todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podem participar no nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Deus bendito, aleluia. E agradeça o Senhor por toda vez que Senhor, obrigado, Pai, aleluia. Oh, Senhor, eu lembro de mim, olho para mim atrás, foi um processo muito árduo de Deus na minha vida para eu ser liberto. Foi muito choro da Deus, muito sofrimento dos meus filhos, para que eu conseguisse ser liberto. Talvez essa pessoa que está nos ouvindo, que pediu oração aqui, esteja atenta aqui, de repente esteja ouvindo a sua esposa, filho, não sei. Quero dizer para você que está nos ouvindo aqui, que Deus é poderoso para libertar ainda. Assim como me libertou há 29 anos atrás, eu era alcoólico, eu tinha valor na sociedade, Deus fez uma obra, Deus libertou, Deus tem poder para fazer na vida desse homem também. Então nós vamos orar. Ele se coloca no pé por 2 minutos. Glória a Deus, aleluia. Oh, maravilha do céu, aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Deus.
a intercessão que nós estamos orando agora. Estamos colocando nas tuas mãos, meu Deus, aqueles que estão precisando de um grande milagre do Senhor, estão precisando de uma cura, estão precisando de uma libertação, de uma renovação, estão precisando de uma transformação, meu Pai. Estenda as tuas mãos, faça as tuas obras, visita agora, meu Pai querido, cada membro dessa igreja, toca na saúde dela, na saúde dele, faça as tuas obras, curando, libertando, meu Pai querido, aonde estiver tristeza, aonde estiver mágoa, aonde estiver rancor, ressentimento, aonde estiver a dor, meu Pai querido, aonde estiver a angústia, meu Pai querido, toca com o teu poder agora e cura e liberta. Senhor, ouve também aqueles que estão nos ouvindo ali, através da pregação pelo Facebook, visita cada vida que está agora ouvindo ali, meu Pai, estenda as tuas mãos sobre essas vidas agora, toca na saúde, meu Pai, e lança por terra esse espírito de desequilíbrio, esse espírito do alcoolismo, meu Pai querido, toca sobre essa vida agora e liberta, em nome de Jesus de Nazaré. Assim nós oramos e cremos no nome do Senhor, amém, irmãos? Vamos crentes, amém, no nome do Senhor. Só 5 minutinhos já vamos encerrar, irmãos. Eu tive uma reunião aqui, há aproximadamente uns 2 meses, eu acho, e eu fiquei de conversar com os ministros, e acabou dando uma série de problemas comigo, e acabou não sendo possível. Eu queria ver os ministros lá para a gente se reunir aqui no sábado agora, às 7h30 da noite, amém? Os ministros da igreja aqui, evangelistas, os pastores, membros, podem vir aqui no sábado agora, às 7h30 da noite, todos os ministros, amém? Não vou adiar mais, as pessoas estão cobrando mesmo, marcar, deve ter uma série de problemas também, problema de saúde, está bem complicando. Estou avisando já pelo presidente, assim, já ir se programando, amém, irmãos? Para sábado agora, às 7h30 da noite, então uma reunião aqui, tirar o tempo de oração entre nós aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Bem, tá certo? Terça-feira, culto na casa do motor, 19h30 horas. Bem, quarta-feira, culto de ensino da palavra de Deus, 19h45 horas. Oração pelo Leandro, que está internado, por Sinéia, Marilda e Gustavo. Bem, estamos orando por essas vidas, pedindo para Deus estar abençoando. Bom, vamos colocar em pé, orar, agradecer. Pastor Tiago, ora, agradeça, faz oração. Já dá a bênção apostólica também, amém? Faz. Aleluia, Jesus. Amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Com a tua cabeça, amém? Vamos estar orando por essa vida, nessa noite, amém? Senhor Deus, Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, esperando a tua presença, Pai, unimos a nossa fé juntamente com a fé da tua igreja nessa noite, Pai, representando o Senhor a vida do Leandro, da Lucélia, da Marita, do Gustavo, Senhor, antes representado no seu nome nesta noite, Pai. A tua palavra, Senhor, diz que o que no céu será enviado na terra. Nós unimos a nossa fé juntamente com a fé da tua igreja, Pai, alcança essas vidas aonde estiver, Pai. Tu possa trazer saúde, tu possa libertar, tu possa entrar com o teu milagre, com a providência, Senhor, nós vamos conhecer, mas cremos, Senhor, que o Senhor tem poder, Senhor, para alcançar essas vidas, em nome do Senhor, Pai. Também, Senhor, agradecemos ao Senhor por este estudo, pela tua palavra, pelo teu louvor, pela santa ceia do Senhor, Pai, nós somos gratos e louvamos, Senhor, por tudo que foi feito nessa noite, Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto abençoado, Pai. Que tu possas levar, Pai, para os nossos lares, nos guardando, nos livrando e nos dando, Pai, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Assim, nesta noite, Pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, Assim seja. a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Assim seja. a comunhão do Espírito Santo, Assim não seja. somente hoje, mas para todo sempre. Amém.